Você está no canal mais curioso. Seja muito bem-vindo. As aves aquáticas são aquelas que vivem em ambientes aquáticos, como rios, lagos, mares e oceanos. Elas se adaptaram a esses habitats de diferentes formas, como possuindo pés palmados, penas impermeáveis, bicos especializados e capacidade de mergulhar. Algumas aves aquáticas são exóticas, raras e incríveis, pois apresentam características únicas, cores vibrantes e comportamentos curiosos. Neste vídeo, vamos conhecer 10 dessas aves, que encantam os observadores com sua beleza e diversidade. Deixe o like, e se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. Vamos começar. Número 1. Garça azul. A garça azul, também conhecida como garça azul grande, é uma espécie de ave da família Ardeidae. Aqui estão algumas curiosidades sobre ela. A garça azul é reconhecida por sua plumagem azul acinzentada e seu tamanho impressionante, podendo alcançar até 1,20 metros de altura. É encontrada principalmente em áreas de água doce, como pântanos, lagos, rios e manguezais, em regiões tropicais e subtropicais das Américas. Sua dieta consiste principalmente de peixes, mas também pode incluir crustáceos, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. As garças azuis costumam ficar imóveis à beira da água, esperando pacientemente por suas presas. Quando um peixe se aproxima, elas rapidamente esticam seu longo pescoço e capturam a presa com o bico afiado. Algumas populações de garças azuis são migratórias, viajando grandes distâncias sazonais em busca de condições climáticas favoráveis e de alimentação. Durante a época de reprodução, as garças azuis constroem ninhos em árvores ou arbustos próximos à água. Elas geralmente formam colônias de reprodução, onde várias aves constroem seus ninhos próximos umas das outras. Embora não estejam atualmente classificadas como ameaçadas de extinção, as garças azuis enfrentam ameaças como a perda de habitat devido ao desenvolvimento humano, poluição da água e perturbação humana em áreas de reprodução. Número 2. Mergulhão grande. O mergulhão grande, cientificamente conhecido como Podiceps major, é uma espécie de ave aquática da família dos Podicipedidae. Também é chamado de mergulhão de penacho ou mergulhão de crista, devido ao penacho distintivo que possui na parte traseira da cabeça. Essas aves são encontradas principalmente na América do Sul, mas também são encontradas em partes da América do Norte e na Europa. No entanto, as populações na América do Sul são mais numerosas e diversas. O mergulhão grande tem uma plumagem escura, que varia de marrom a preto, com o peito e o ventre mais claros. Seu bico é afiado e ligeiramente curvado para baixo, adaptado para capturar peixes e outros pequenos animais aquáticos, que constituem a maior parte de sua dieta. Uma das características mais distintivas do mergulhão grande é sua habilidade de mergulho e natação. Eles são excelentes nadadores e mergulhadores, capazes de se deslocar rapidamente debaixo d'água em busca de presas. Suas pernas são posicionadas mais para trás em seus corpos em comparação com outras aves aquáticas, o que lhes dá uma vantagem na natação, mas dificulta sua locomoção em terra. Durante a época de reprodução, os mergulhões grandes constroem ninhos flutuantes em áreas de vegetação densa perto da água. Eles geralmente botam de 2 a 4 ovos e ambos os pais participam da incubação e do cuidado dos filhotes. Infelizmente, algumas populações de mergulhão grande estão ameaçadas devido à perda de habitat, poluição da água e alterações nos ecossistemas aquáticos. Esforços de conservação estão em andamento para proteger essas belas aves e garantir sua sobrevivência no futuro. Número 3. Ganso cereupsis. O ganso cereupsis tem uma plumagem predominantemente marrom acinzentada com manchas brancas na cabeça e no pescoço. Seu bico é grande e robusto, adaptado para pastar em vegetação densa e arrancar folhas e brotos. Uma característica marcante do ganso cereupsis é a protuberância facial grande e carnuda que se assemelha a um crescimento no topo do bico. Essa estrutura é mais proeminente nos machos e é usada durante exibições de cortejo e para estabelecer domínio social. Esses gansos são encontrados principalmente em áreas costeiras e estuários na Austrália, onde se alimentam de vegetação aquática, gramíneas e outras plantas encontradas em ambientes úmidos.
Eles também são conhecidos por pastar em pastagens e campos agrícolas. O ganso Cereopsis é uma ave social e forma bandos grandes, especialmente durante a época de reprodução. Eles constroem ninhos em áreas gramadas ou em pantanos e geralmente botam de 3 a 5 ovos. Ambos os pais compartilham o cuidado dos filhotes, que são capazes de nadar e se alimentar logo após o nascimento. Apesar de sua aparência imponente, os gansos Cereopsis são geralmente dóceis, mas podem se tornar agressivos se sentirem que seu território está sendo ameaçado. Eles têm uma vocalização distintiva, que pode soar como uma mistura de grunhidos e guinchos. Embora não sejam considerados em perigo, os gansos Cereopsis enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à competição com outras espécies introduzidas. Programas de conservação e manejo estão em vigor para proteger essas aves e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Número 4. Soco-boi mexicano. O osoco-boi mexicano é uma ave da família Ardeidae, gênero Tigrisoma, e conhecido cientificamente como Tigrisoma mexicanum. Ele é nativo das áreas tropicais e subtropicais do México, América Central e partes do noroeste da América do Sul. Essas aves são conhecidas por sua aparência distintiva, com um corpo grande e robusto, pescoço longo e pernas fortes. Seu bico é longo, largo e afiado, o que lhes confere o apelido de osoco-boi. A plumagem é geralmente de cor escura, variando de marrom a preto, e muitas vezes apresenta padrões contrastantes em preto e branco nas asas e no pescoço. O soco-boi mexicano habita principalmente áreas úmidas, como pantanos, manguezais, rios e lagos. Eles são aves solitárias e discretas, muitas vezes encontradas escondidas entre a vegetação densa enquanto procuram por presas. Essas aves são carnívoras e se alimentam principalmente de peixes, anfíbios, répteis, crustáceos e insetos aquáticos. Eles caçam suas presas pacientemente, esperando silenciosamente por oportunidades de emboscada antes de atacar com precisão. O soco-boi mexicano é considerado uma espécie de menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, pois não enfrenta ameaças significativas em sua área de distribuição. No entanto, a degradação do habitat devido à drenagem de áreas úmidas, poluição da água e perturbação humana ainda representam desafios para a conservação dessas aves e de seus habitats naturais. Número 5. Narceja pintada maior. A narceja pintada maior, também conhecida pelo nome científico Gallinago undulata, é uma espécie de ave limícola pertencente à família Scolopacidae. É nativa de regiões da África subsaariana, onde habita áreas de vegetação úmida, como pantanos, brejos e bordas de lagoas. Essa espécie possui uma plumagem camuflada, com tonalidades de marrom e creme, que ajudam a se misturar com o ambiente natural onde vivem. Seu nome pintada refere-se às manchas e listras claras que decoram suas penas, adicionando um padrão visual distinto. A narceja pintada maior tem um bico longo e reto, adaptado para sondar a lama em busca de alimentos. Elas se alimentam principalmente de insetos, larvas, minhocas e pequenos invertebrados, que encontram através de sua técnica de sondagem, inserindo o bico na lama macia e capturando presas ao sentir sua presença. Durante a época de reprodução, as narcejas pintadas maiores constroem ninhos simples no chão, geralmente escondidos na vegetação densa para proteger os ovos e os filhotes de predadores. Elas normalmente botam entre 3 e 4 ovos por ninhada, e ambos os pais compartilham o cuidado dos filhotes. Essas aves são migratórias, com alguns indivíduos migrando para regiões mais quentes durante os meses mais frios do ano. Durante a migração, podem ser avistadas em grandes bandos, especialmente em áreas de paragem importantes. Apesar de não serem consideradas em perigo de extinção, as narcejas pintadas maiores enfrentam ameaças devido à perda de habitat devido à drenagem de áreas úmidas e à degradação do habitat. Esforços de conservação, como a proteção de áreas úmidas e a gestão sustentável das terras, são essenciais para garantir a sobrevivência dessas aves no futuro. Número 6. Águia pescadora. A águia pescadora, conhecida cientificamente como Pandion alietus, é uma das aves de rapina mais reconhecíveis e especializadas em pesca. Ela é encontrada em regiões costeiras e ao longo de corpos d'água em todo o mundo, exceto na Antártida. Aqui está uma visão geral das principais características e comportamentos da águia pescadora.
As águias pescadoras têm uma aparência distinta, com um corpo esguio, asas largas e uma cabeça e bico grandes. Sua plumagem é predominantemente marrom no dorso e branca na parte inferior, com uma máscara escura em volta dos olhos. As garras são afiadas e adaptadas para agarrar peixes escorregadios. Como o nome sugere, a principal fonte de alimento da águia pescadora é o peixe. Ela caça voando sobre a água e mergulhando em direção à superfície para agarrar sua presa com as garras afiadas. Sua habilidade de ajustar a posição de suas garras para agarrar os peixes enquanto voa é notável. As águias pescadoras habitam uma variedade de ambientes aquáticos, incluindo lagos, rios, estuários e costas marítimas. Elas são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida, e são especialmente comuns em áreas onde a pesca é abundante. As águias pescadoras constroem grandes ninhos de gravetos em árvores, penhascos ou estruturas artificiais, como postes elétricos. Elas tendem a retornar ao mesmo ninho ano após ano e muitas vezes são monogâmicas. A fêmea geralmente põe de 1 a 3 ovos, e ambos os pais participam do cuidado dos filhotes. Embora não estejam atualmente em perigo de extinção, as águias pescadoras enfrentaram ameaças no passado devido à poluição da água, perda de habitat e perseguição humana. Esforços de conservação, como proteção de habitats críticos e regulamentações sobre o uso de pesticidas, ajudaram a aumentar suas populações em muitas áreas. Número 7. Biguá. O biguá, também conhecido como corvo marinho de pescoço branco, é uma espécie de ave aquática encontrada em diversas regiões da América do Sul, América Central e América do Norte. Seu nome científico é Phalacrocorax brasilianus. Eles são conhecidos por sua habilidade de mergulho excepcional e são frequentemente avistados em lagos, rios, estuários e costas marítimas. Os biguás têm plumagem preta com manchas brancas distintas no pescoço durante a época de reprodução. Durante o período não reprodutivo, sua plumagem pode parecer mais escura e menos marcada. Eles possuem um corpo alongado e aerodinâmico, pernas curtas e pés palmados, o que os torna excelentes nadadores e mergulhadores. Essas aves se alimentam principalmente de peixes, mas também consomem crustáceos e outros pequenos organismos aquáticos. Eles caçam suas presas mergulhando na água e usando suas habilidades de natação subaquática. Após o mergulho, eles podem ser vistos descansando com as asas abertas ao sol para secar suas penas, já que suas penas não são naturalmente impermeáveis. Os biguás são aves sociáveis e frequentemente são vistos em grupos, especialmente durante a época de reprodução, quando formam colônias em ilhas, barrancos ou árvores próximas à água. Eles constroem ninhos com material vegetal em áreas protegidas da água e do vento. Embora o biguá não esteja atualmente ameaçado de extinção, enfrenta ameaças como a perda de habitat devido à destruição de áreas úmidas e poluição da água. No entanto, eles têm se adaptado bem a ambientes urbanos e podem ser vistos em lagos e rios dentro de cidades. Número 8. Cabeça seca. O cabeça seca, cujo nome científico é Micteria americana, é uma espécie de ave pertencente à família Ciconidae, encontrada em diversas regiões da América do Sul e Central. É conhecido também como tuiuiu, jaburu, tuiuti, tuim de papo vermelho e jabiru. Essas aves têm uma aparência distinta, com plumagem branca e uma cabeça e pescoço sem penas, geralmente de cor preta ou cinza escuro. Eles possuem um bico longo e robusto, adaptado para capturar peixes, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos em seus habitats aquáticos. O cabeça seca é conhecido por seu comportamento social e por construir grandes ninhos de gravetos em árvores altas, geralmente próximas a corpos d'água. Esses ninhos podem atingir tamanhos impressionantes e são reutilizados ao longo das estações de reprodução. Durante a época de reprodução, essas aves formam colônias em áreas úmidas e pantanosas, onde constroem seus ninhos e criam suas crias. Eles geralmente se reproduzem em regiões de água doce, como pântanos, lagos, rios e lagoas. Apesar de não estarem atualmente ameaçados de extinção, o cabeça seca enfrenta ameaças como a perda de habitat devido à drenagem de áreas úmidas, poluição da água e interferência humana em seus locais de reprodução. Esforços de conservação visam proteger essas aves e seus habitats naturais para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Número 9. Pato trombeteiro. O pato trombeteiro,
Também conhecido como Cairina mochata, é uma espécie de pato nativa das Américas Central e do Sul. É um membro da família Anatidae e é reconhecido por sua aparência distintiva e vocalizações únicas. Esses patos têm um tamanho relativamente grande, com plumagem predominantemente marrom escuro e um pescoço longo e delgado. Uma característica notável é a presença de uma crista carnuda vermelha ou branca na base do bico, que é mais proeminente nos machos. O pato trombeteiro é conhecido por suas vocalizações altas e distintas, que soam como um trompete ou uma buzina, daí o seu nome comum. Essas vocalizações são mais frequentemente ouvidas durante a época de reprodução, quando os machos tentam atrair as fêmeas e defender seus territórios. Esses patos são encontrados em uma variedade de habitats aquáticos, incluindo lagoas, pantanos, rios e lagos. Eles se alimentam de uma dieta variada, que inclui plantas aquáticas, sementes, insetos, crustáceos e pequenos peixes. O pato trombeteiro desempenha um papel importante nos ecossistemas aquáticos, ajudando a controlar as populações de insetos aquáticos e a dispersar sementes de plantas aquáticas. No entanto, eles também enfrentam ameaças, como a perda de habitat devido à drenagem de áreas úmidas, poluição da água e caça excessiva. Apesar dessas ameaças, o pato trombeteiro é considerado uma espécie de menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, devido à sua ampla distribuição e populações aparentemente estáveis. No entanto, medidas de conservação continuam sendo importantes para garantir a proteção dessas aves e de seus habitats naturais. Número 10. Martim pescador. O martim pescador é uma família de aves de tamanho pequeno a médio, pertencentes à ordem Coraciformes e à família Alcedinidae. Existem várias espécies de martins pescadores encontradas em todo o mundo, mas aqui vou falar especificamente sobre o martim pescador comum, conhecido cientificamente como Alcedo atis, encontrado em muitas partes da Europa, Ásia e África. Essas aves são conhecidas por sua plumagem brilhante e vibrante, com tons de azul e verde iridescentes. Elas têm um bico longo e pontiagudo, perfeito para pegar peixes, seu principal alimento. Os martins pescadores são especialistas em pesca e são capazes de mergulhar rapidamente na água para capturar suas presas com precisão. Eles geralmente habitam áreas próximas a corpos d'água, como rios, riachos, lagos e lagoas, onde podem encontrar uma abundância de peixes para se alimentar. Os martins pescadores constroem seus ninhos em túneis escavados em barrancos ou em buracos de árvores próximas à água. Durante a época de reprodução, os martins pescadores realizam exibições elaboradas de acasalamento e cuidam dos filhotes juntos. Eles são monogâmicos e muitas vezes retornam ao mesmo local de reprodução ano após ano. Além de sua beleza e habilidade de pesca, os martins pescadores desempenham um papel importante nos ecossistemas aquáticos, ajudando a controlar as populações de peixes e outros animais aquáticos. Apesar de serem frequentemente associados a ambientes de água doce, existem algumas espécies de martins pescadores que habitam áreas costeiras ou até mesmo manguezais, adaptando-se a uma variedade de habitats aquáticos. Embora as populações de martins pescadores possam ser afetadas pela perda de habitat e pela poluição da água, muitas espécies são consideradas estáveis e não enfrentam ameaças significativas de extinção. No entanto, a conservação de seus habitats naturais ainda é importante para garantir seu bem-estar a longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Até o próximo mais curioso.